Segundo bloco da entrevista com Luiz Henrique Souza, que é sócio do escritório de advocacia Patrícia Peck, que se especializou na área de direito digital na publicidade. Luiz Henrique, a gente estava falando de direitos, etc. E vocês acabam de lançar um e-book, né, no mercado, onde os publicitários, uma espécie de beabá, o que fazer e o que não fazer. Por isso que você disse que vocês procuram não dizer não, mas pelo menos dizem como fazer. Exatamente. Há quanto tempo? Me fala desse lançamento desse e-book, há quanto tempo que ele contém essas coisas todas e onde localizar? Pois é, esse e-book a gente acabou de lançar, ele está disponível no iTunes Store. É uma coisa, eu acho que inédito no mundo, no planeta inteiro. Olha, Não direito desconheço. digital da publicidade, a gente também não tem quem se espelhar. Então eu acredito sim que nós somos os primeiros, ou talvez os mais bem desenvolvidos nesse segmento. O livro está disponível na iTunes Store. Onde é? Está disponível onde? Na iTunes Store. iTunes Store. Você compra, quem tem um iPod, quem tem um iPhone ou quem tem um iPad pode comprar o livro. Ele vai ser disponibilizado em outras plataformas, mas por enquanto a gente está focado apenas na iTunes Store. É um aplicativo. Você baixa um livro, não é muito extenso, ele tem cerca de 200 páginas e ele é escrito numa linguagem jornalística quase. Claro que a gente sabe como os advogados não são, ou o texto do advogado não é bem processado pelo profissional da publicidade. Então a gente teve um cuidado bastante especial na elaboração desse texto. Porque a gente lê inteiro, e ele falou, ele disse que pode ou que não pode, né? Porque geralmente, se você fizer assim, você faça assim. Não estou querendo atacar advogado não, mas é mais ou menos o que eu entendo também, né? Sim. O e-book resolve a questão. O nosso e-book dá as bases do direito para o profissional de publicidade atuar na internet. Então a gente ataca os principais pontos que, pela nossa experiência, são os mais importantes para o profissional da publicidade. Então a gente fala de como tratar o consumidor, como respeitar o direito do consumidor na internet, como saber lidar com a demanda dele e saber quando ele passa da conta o que fazer. Então você tem que se preparar para lidar com o consumidor quando você está na internet. A gente fala sobre promoções, e promoções são no sentido comercial, aquelas promoções que têm que ser autorizadas na Caixa, promoções autorizadas na SEAI, promoções realizadas com título de capitalização na SUSEP, toda aquela estratégia promocional em que a pessoa participa, um concurso cultural, por exemplo, que não precisa de autorização, mas que a pessoa também colabora, participa, adere pela internet e gera aquele movimento de usuários. Então, esses processos também são tratados aí na nossa obra. A gente trata, num terceiro capítulo, de direitos de autor e direitos de imagem. Então, a gente fala do plágio na publicidade, se eu posso usar foto da internet, se eu posso usar um texto da internet, como que eu posso fazer uma campanha que junte os internautas, uma campanha colaborativa, com a participação de outras pessoas, que hoje é a tendência, você trazer internautas para participar da sua campanha. Como é que eu faço isso sem violar direito de autor e direito de imagem? Outro ponto que a gente debate é o plágio na publicidade. É uma coisa que infelizmente é bastante frequente. Né? De certa forma, a gente entende que as campanhas são razoavelmente inspiradas por outras campanhas de sucesso, mas como lidar com o plágio e qual é a tutela judicial? Às vezes é coincidência, e muitas vezes é plágio mesmo. Existem os dois casos. Agora, como é que avalia isso? Quem avalia isso é no julgamento final, né? O juiz lá que vai dizer se é plágio ou não é, sei lá. Como é que é o escritório de direitos na publicidade avalia um caso de plágio ou não? O plágio ele tem aspectos subjetivos, sim, do juiz, de ficar a cargo do juiz uma parte da decisão. Mas ele tem critérios bastante objetivos para você aferir um caso de plágio. E no escritório a gente trabalha com isso. Então, às vezes, quando a gente analisa peças promocionais ou publicidade, a gente sempre pede as referências que foram utilizadas. Se a gente não recebeu, nós também procuramos as referências utilizadas para verificar qual é o nível de colaboração das referências para a peça final. Se nós identificarmos que você tem aí um caso de plágio, a gente vai, obviamente, sinalizar para... Quem toca mais ou menos isso é o CONAR, né?
O Conar também. O Conar tem uma atuação incrível na publicidade no Brasil. Eles recebem queixas de várias empresas, várias agências, vários clientes, que alguém plagiou comercial de um ou de outro, né? Acaba sendo suspenso, vai para julgamento, mas fica entre amigos. Agora, um outro, você falou em concursos culturais. Que tipo de problema uma agência pode arrumar para o seu cliente num concurso cultural que quer fazer? Então, um caso assim específico, não precisa citar nomes, nada, o que a agência mais faz de errado num caso desse? Pois é. O que mais acontece de errado é fraude. Fraude. Com relação ao concurso cultural, é aquele em que você tem a participação mais ampla possível e você não tem a necessidade de vender um determinado produto. A pessoa não pode dar uma opinião favorável ao produto, tem que ser algo bem desvencilhado da publicidade mesmo, o concurso cultural. E ele tem a interação do participante. Então, existem dois tipos de problema que a gente identifica muito. Quando a interação não é moderada, então, por exemplo, um usuário ele deve criar uma redação, ou ele deve criar um vídeo, ou ele deve fazer uma atuação ou tirar uma foto. Né? E isso é julgado aí pelos seus próprios pares, pelos seus colegas, os textos mais votados, o vídeo mais assistido, ganha. Quando você não estabelece uma moderação, qualquer coisa pode ir para o ar. Às vezes pode ir para o ar um conteúdo calunioso, às vezes pode ir para o ar um conteúdo que faz menção a uma outra marca, ou que usa imagens de terceiros, ou que usa imagem de criança. Uma série de fatores aí na publicidade que você tenta controlar e que a hora que você permite o acesso irrestrito do participante, você fica vulnerável. Então, o primeiro aspecto do concurso cultural é a moderação. Quer dizer, como que eu vou filtrar o conteúdo que eu recebo dos participantes e colocar isso disponível na internet. O segundo aspecto é fraude. Que tipo de fraude acontece? Pois é, acontece todo tipo de fraude. Por parte do consumidor? Por parte do consumidor. Quer dizer, olha, você vai ganhar uma casa dos seus sonhos se mandar uma frase, poder ganhar tal. Primeiro é o julgamento, se a frase é boa ou não, quem é que faz. Segundo, que eu já ouvi dizer, já que as pessoas têm quadrilhas especializadas em ganhar tudo quanto é prêmio. Exatamente. Nesses concursos. É isso. É aí que vocês atuam. Também. Então me explica, que tipo de fraude e como é que vocês atuam? Quanto maior o estímulo, né, e é isso que os concursos tratam, de estímulo para o participante, quanto maior o estímulo para o participante, maior é a chance de fraude. Na internet é mais fácil ainda, porque a fraude pela internet é algo que o fraudador ele se sente seguro dentro de casa cometendo essa fraude. Então o que a gente vê é falsificação, adulteração de perfis. Ele cria novos usuários, novos participantes de uma forma automatizada. Bula do processo de votação. Então, às vezes, para a votação, uma parte da seleção é por votação popular. Então, eles criam robôs para votar automaticamente. É mesmo? É sim. Basicamente, são essas as duas principais estratégias. Se você não estiver muito bem preparado com relação ao respeito à lógica promocional, você é obrigado a dar o presente, o prêmio para isso quando a votação é pelo público. Principalmente quando a votação é pelo público. E quando não é pelo público? Aí a gente exerce o maior controle possível. Só que você exerce o maior controle da promoção, mas ela perdeu muito do interesse comercial. Quer dizer, às vezes o que você quer numa promoção dessa na internet é gerar o buzz, é atrair o usuário, é fazer as pessoas comentarem, votarem, curtirem e indicarem. E isso daí você pede quando a promoção toda está na sua mão. E quando a fraude é por parte do consumidor? Por exemplo, vai ganhar um carro se você... Melhor frase, as 10 melhores frases. Tá? Isso acontece muito, né? Nas grandes emissoras de televisão, grandes programas de grandes audiências, sempre tem um concurso de grandes prêmios. Né? Você ganha um caminhão, você ganha um avião, você ganha um trem, você ganha qualquer coisa. Como é que as empresas podem administrar a fraude do lado não do consumidor comum, eu, você, que não vamos fazer fraude, dessas quadrilhas que tem, o que eles podem fazer para burlar e ganhar esses prêmios? Basicamente, como a agência deve agir é do lado de tecnologia, é segurança da informação. Um outro braço do nosso escritório, uma área que a gente atua também, que é na auditoria de sistemas e compliance de segurança da informação. Quer dizer, como eu garanto que eu estou registrando as participações corretamente e que eu não estou permitindo a burla da minha lógica promocional.
Entendi. Então, tem uma parte de auditoria que a gente trabalha em promoção comercial e é basicamente isso. O que ocorre é que às vezes a gente consegue identificar, mas uma falha do regulamento da promoção, uma falha de como ela foi montada no início, não permite que eu exclua o participante fraudador. E aí é o pior dos mundos, porque você acaba dando o prêmio para a pessoa que fraudou. Aí vocês previnem e tem um sistema que possibilita legalmente excluir o fraudador. Então a gente se prepara antes com o regulamento, antes com a parte tecnológica, durante a operação. Senão o fraudador vai ganhar e você não vai ter legalidade para tirar o cara fora. E consegue excluir ele com bastante tranquilidade. Então vamos para o terceiro bloco com o Luiz Henrique de Souza, que é sócio-diretor da Patrícia Peck Advogados, que está dando um show aqui de direitos na área digital na publicidade. Até mais.